a aflição que eu tenho no meu coração é que, com respeito às coisas do Senhor e com respeito às coisas espirituais, eu não posso fazer isso. Eu não posso andar pela vista dos outros. Eu não posso andar pela doutrina do outro. Eu não posso ter uma experiência com o Senhor de tabela. Eu não posso experimentar o Senhor à medida que outros o experimentam. Os irmãos lembram do que aconteceu com Ló, o sobrinho de Abraão? Porque quem teve a revelação, quem ouviu o Senhor Deus, foi Abraão. Foi Abraão que ouviu claramente do Senhor: sai dessa terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E em Gênesis vai se falando que Ló foi junto com ele. Então Abraão saía de um lugar, o sobrinho Ló ia junto com ele. Abraão tinha uma direção, foi lá para os cavalhais de Manre, Ló foi junto com ele. Até um dia que os dois tiveram que se separar. Começaram a crescer e serem muito prósperos, começaram a ter problemas seus pastores, e Abraão fala para o seu sobrinho: Ló, chegou a hora da gente se separar. Você precisa ir por um outro caminho, você precisa escolher o seu caminho. Você já não vai mais andar pelo meu caminho, você vai andar agora pelo seu caminho. E o que Ló fez denota e mostra para nós que a perspectiva dele era muito natural. Porque Ló falou assim: eu vou escolher meu caminho? Sim, você vai escolher seu caminho. Então as escrituras dizem que ele olha ao redor e ele tenta perceber quais são as campinas, quais são os caminhos mais verdes, para que o pasto pudesse servir de alimento para o seu gado. Só que o escritor de Gênesis, ele vai dizer que o caminho que Ló escolheu era um caminho que o levou para Sodoma e Gomorra. Nesse momento nós percebemos que Ló, ele não tinha discernimento espiritual. Ele tinha visão natural das coisas, mas ele não conseguia discernir espiritualmente as coisas. Ele não conseguia ver aquilo que é invisível. Ele não conseguia perceber o que estava por trás das coisas visíveis e materiais que de uma forma muito fácil nós percebemos. Ló, ele foi andando com a visão do outro, até um momento que ele precisava enxergar com seus próprios olhos. E como ele não conseguiu se exercitar nisso, ele não fez as escolhas corretas. Nós, individualmente, precisamos ter uma experiência pessoal, intransferível com o Senhor Jesus. Nós precisamos, todos os dias, ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos cultivar a capacidade de ouvir o Senhor e discerni-lo no nosso cotidiano. Quando nós terceirizamos essas coisas, nós andamos a reboque de outras pessoas, andamos a reboque de outras situações. Nós perguntamos para o outro as respostas. Então é claro que a comunhão entre nós deve ocorrer, e o que nós estamos fazendo agora é exatamente isso. Nós estamos tendo uma comunhão onde os irmãos me deram a oportunidade de compartilhar alguma coisa do meu coração. Só que os irmãos têm a responsabilidade de meditar nessas coisas, de trazer isso para o seu coração e permitir que o Espírito Santo fale. Costumo dizer que todos nós, o meu exercício ao meditar nas Escrituras, é como se eu pegasse a palavra como espada e tentasse abrir trilhas no meu caminho de fé até o Senhor Jesus. Tem vezes que eu vou tentando com a palavra abrir um caminho para mim e eu chego num beco sem saída e eu falo: não, esse caminho aqui que eu estou desenvolvendo não acabou bem não. Em outros momentos a gente consegue chegar e encontrar respostas para a nossa fé, só que essas trilhas e esses caminhos, eles são individuais também. Eu posso compartilhar com os irmãos aquilo que impressiona o meu coração, mas os irmãos também precisam depositar isso com muito temor diante do Senhor, examinando as coisas, julgando as coisas, para observarem se de fato é assim. E eu gostaria então, nesses dias, nessas duas sessões que eu tenho, trazer duas perspectivas nesse versículo tema que foi escolhido. Salmo 90, o versículo que
foi escolhido, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que nós precisamos aprender a contar nossos dias? Para que alcancemos coração sábio. O objetivo é alcançarmos coração sábio. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem uma conexão com Eclesiastes 8:5, porque lá o escritor Salomão fala: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, se nós pudéssemos fazer essa conexão, a minha sugestão para os irmãos seria: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração seja inundado de sabedoria, e assim eu possa conhecer o tempo em que eu vivo e o modo que eu devo viver. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. E eu gostaria nessa manhã de falar sobre conhecer o tempo. E se o Senhor permitir, amanhã falaremos sobre conhecer o modo. E gostaria também de poderíamos usar tantos caminhos possíveis nas Escrituras, mas eu gostaria de usar o contexto do profeta Jeremias para compartilhar com os irmãos essa impressão. Nós sabemos pelas Escrituras que quando nós olhamos para trás, quando nós estudamos o Velho Testamento, Romanos 15:4, Paulo vai falar que toda a Escritura ela é para o nosso ensino, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios 10:11, Paulo vai dizer que o que aconteceu com Israel nos são como exemplos para a nossa advertência. Então, quando nós estudamos o que aconteceu com Israel e com o Velho Testamento, nós não deveríamos distanciar essas situações de uma realidade atual para nós. Inclusive, na teologia, uma das regras que os irmãos usam como uma regra de interpretação bíblica, que eles chamam de hermenêutica, é aquilo que está falando lá em Eclesiastes 1:9, porque o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, porque não há nada novo debaixo do sol. Então, tudo que está no Velho Testamento não é alguma coisa assim: isso aqui que aconteceu com Israel, o Senhor nem sei porque Ele colocou para a gente considerar como uma advertência. Isso aí não é para nós, é exatamente o contrário. O Senhor colocou a história de Israel e nós temos o privilégio de estudá-la, porque o Senhor já falou: o que aconteceu, isso tornará a acontecer. O que aconteceu com Israel é uma advertência para que o meu povo da nova aliança, a igreja, aprenda com os erros de incredulidade do povo da velha aliança. Não há desassociação, é pelo contrário. Tudo foi escrito para que nós consideremos com muita seriedade. Em Isaías 29, versículo 11 a 13, o profeta Isaías ele traz uma palavra dura do Senhor para o povo de Israel, porque ele fala: hoje a visão se tornou como um livro selado, aonde você fala para a pessoa: por favor, leia para mim, e alguém diz: eu não posso, porque está selado. Ou a visão é como uma pessoa que entrega um livro para alguém que não sabe ler, e fala assim: por favor, leia para mim, e a pessoa fala: me desculpe, eu não sei ler. E o Senhor continua o texto dizendo: porque o meu povo me honra com seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. E o relacionamento do meu povo comigo se resume em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Essa é uma luta, pelo menos na minha experiência de fé, é uma luta diária, de não ter uma experiência com o nosso Senhor como uma religião, e não ter um relacionamento com o Senhor Deus de uma forma maquinal, de uma forma mecânica, de uma forma automática, aonde eu reduzo a minha experiência de espiritualidade a um conjunto de mandamentos e um conjunto de regras que eu me esforço para seguir. Eu não compreendendo, eu não alcançando um coração sábio, eu não consigo entender o tempo em que eu vivo. E se eu não entender o tempo em que eu vivo, eu serei engolido
pela apostasia que se aproxima. Porque se eu não entender e não discernir o que o meu Senhor espera de mim hoje, se eu não aprender a contar os meus dias e meu coração não for sábio, eu vou andar nessa terra distraído. Eu vou andar nessa terra desatento aos sinais que o Senhor tem nos dado.